Vultos do Espiritismo. Camille Flammarion. Nascido em Montigny-le-Roi, França, no dia 26 de fevereiro de 1842. Camille Flammarion desencarnou em Juvisy, no mesmo país, a 4 de junho de 1925. Flammarion foi um homem cujas obras encheram de luzes o século XIX. Ele era o mais velho de uma família de 4 filhos. Entretanto, desde muito jovem, se revelaram nele qualidades excepcionais. Queixava-se constantemente que o tempo não lhe deixava fazer 1/10 daquilo que planejava. Aos 4 anos de idade já sabia ler, aos 4 e meio sabia escrever e aos 5 já dominava rudimentos de gramática e aritmética. Tornou-se o primeiro aluno da escola que frequentava. Para que seguisse a carreira eclesiástica, puseram-no a aprender latim com o vigário La Salle. Aí Flammarion conheceu o Novo Testamento e a oratória. Em pouco tempo, estava lendo os discursos de Massillon e Bossuet. O padre Mirbel falou da beleza da ciência e da grandeza da astronomia, e mal sabia que um de seus auxiliares lhe bebia as palavras. Esse auxiliar era Camille Flammarion. Aquele queria ilustrar a letra e a significação galo-romana de seu nome, Flammarion, que significa aquele que leva a luz. Nas aulas de religião, era ensinado que uma só coisa é necessária, a salvação da alma, e os mestres diziam: de que serve ao homem conquistar o universo se acaba perdendo a alma? Foi dura a vida dos Flammarions, e Camille compreendeu o mérito de seu pai entregando tudo aos credores. Reconhecia nele o mais belo exemplo de energia e trabalho. Entretanto, essa situação levou-o a viver com poucos recursos. Camille, depois de muito procurar, encontrou serviço de aprendiz de gravador, recebendo como parte do pagamento casa e comida. Comia pouco e mal, dormia numa cama dura, sem o menor conforto. Era áspero o trabalho e o patrão exigia que tudo fosse feito com rapidez. Pretendia completar seus estudos, principalmente a matemática, a língua inglesa e o latim. Queria obter o bacharelado e por isso estudava sozinho à noite. Deitava-se tarde e nem sempre tinha vela. Escrevia ao clarão da lua e considerava-se feliz. Apesar de estudar à noite, trabalhava de 15 a 16 horas por dia. Ingressou na escola de desenho dos frades da igreja de São Roque, a qual frequentava todas as quintas-feiras. Naturalmente, tinha os domingos livres e tratou de ocupá-los. Nesse dia, assisti às conferências feitas pelo abade sobre astronomia. Em seguida, tratou de difundir as associações dos alunos de desenho dos frades de São Roque. Todos eles aprendizes, residentes nas vizinhanças. Seu objetivo era tratar das ciências, literatura e desenho, o que era um programa um tanto ambicioso. Aos 16 anos de idade, Camille Flammarion foi presidente da academia, a qual, ao ser inaugurada, teve um discurso de abertura com o tema As Maravilhas da Natureza. Nessa mesma época, escreveu o livro Cosmologia Universal,
um livro de 500 páginas. E seu irmão, também muito amigo, tornou-se livreiro e publicava-lhe os livros. A primeira obra que escreveu foi O Mundo Antes da Aparição dos Homens, o que fez quando tinha apenas 16 anos. Gostava mais de astronomia do que geologia. Assim era sua vida. Passava mal, estudava demais e trabalhava em exagero. Um domingo desmaiou no decorrer da missa, por sinal, um desmaio muito providencial. O doutor Edouard Fournier foi ver o docente. Em cima de sua cabeceira estava um manuscrito do livro Cosmologia Universal. Após ver a obra, achou que Camille merecia posição melhor. Prometeu-lhe então colocá-lo no observatório como aluno de astronomia. Entretanto, para o Observatório de Paris, do qual era diretor Leverrier, muito sofreu com as impertinências e perseguições desse diretor, que não podia conceber a ideia de um rapazola acompanhado em estudos de ordem tão transcendental. Retirando-se em 1862 do Observatório de Paris, continuou com mais liberdade os seus estudos no sentido de legar à humanidade os mais belos ensinamentos sobre as regiões silenciosas do infinito. Livre da atmosfera sufocante do observatório, publicou no mesmo ano a sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados, atraindo a atenção de todo mundo estudioso. Para conhecer a direção das correntes aéreas, realizou no ano de 1868 algumas ascensões aerostáticas. Pela publicação de sua Astronomia Popular, recebeu da Academia Francesa no ano de 1880 o Prêmio Monthyon. Em 1870, escreveu e publicou um tratado sobre a rotação dos corpos celestes, através do qual demonstrou que o movimento de rotação dos planetas é uma aplicação da gravidade às suas densidades respectivas. Tornando-se espírita convicto, foi amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo sido orador designado para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do codificador do Espiritismo, a quem denominou o bom senso encarnado. Suas obras, de uma forma geral, giram em torno do postulado espírita da pluralidade dos mundos habitados. E são as seguintes: os mundos imaginários e os mundos reais, as maravilhas celestes, Deus na natureza, contemplações científicas, estudos e leituras sobre astronomia, atmosfera, astronomia popular, descrição geral do céu, o mundo antes da criação do homem, os cometas, as casas mal assombradas, narrações do infinito, sonhos estelares, Urânia, Estela, o desconhecido, a morte e seus mistérios, problemas psíquicos, o fim do mundo e outras obras. Camille Flammarion, segundo Gabriel Delany, foi um filósofo enxertado em sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Flammarion, poeta dos céus, como o denominou Michelet, tornou-se baluarte do espiritismo,
pois sempre coerente com suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista e inovador. Vultos do Espiritismo.